Meus amados irmãos, vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estamos aqui de volta e é sempre bom poder rever os amados irmãos. A gente não desceu agora antes de assumir aqui para falar com os irmãos, para não ter que ser aquela fala ainda meia tímida, de longe, né? Evitando ainda o nosso aproximar, como um pegar de mão, um abraço, coisas assim parecidas. E vamos continuar fazendo assim para que a gente possa ir aos poucos, com a graça de Deus, eliminando, não é? Este mal, cumprindo os nossos protocolos. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que estou feliz em poder estar de volta, em poder estar revendo os irmãos. É claro que o nosso desejo era que tivéssemos aqui, ainda que não todos os irmãos, mas aquele número que a gente está permitido a estar presente, não é? Então penso que alguns não estão aqui, talvez não seja mais nem por conta do impedimento, né? Mas talvez seja outros impedimentos, e nós temos orado a Deus para que a igreja seja despertada também, de repente, a não entrar num impedimento próprio de afastamento, de distanciamento da casa de Deus, porque penso, meus irmãos, que a gente pode, à medida que for se aproximando a volta do Senhor Jesus, a gente possa ir tendo que enfrentar outros impedimentos, viu? E se nós não estivermos atentos, não estivermos vigilantes para os impedimentos que poderão surgir até a volta de Jesus, tentando nos intimidar, tentando nos impedir de cultuar, de estar na casa de Deus, nós podemos entrar realmente num declínio, e é isso que nós não queremos. E é sobre isso que nós vamos bater constantemente, porque nós sabemos que estamos caminhando para o fim, muitas coisas vão surgir. Não pense que esse será o primeiro e o último impedimento da igreja daqui para frente. E a gente sabe muito bem que este não é um impedimento resultado de perseguição. Nós nunca tocamos nisso, nós nunca falamos isso aqui, porque não é mesmo, não é? Nós estamos tendo hoje a liberdade, a alegria de estar hoje aqui presente, né, liberado por decretos, as igrejas com um número, enquanto outros estabelecimentos ainda estão impedidos. Então, querer fazer uma comparação e achar que a igreja está sofrendo perseguição, não está. Mas poderá ser que a gente mesmo vá permitindo e vá liberando esses espaços para que a gente, de repente, possa estar aí, parece que até satisfeito com alguns impedimentos que possam acontecer, para que a gente não esteja agora cultuando a Deus. E isso tem sido uma preocupação nossa, para que a gente não se acostume, meus irmãos, em viver a nossa vida cristã agora na dependência dessa transmissão, na dependência dessa comunicação para os irmãos, que por uma razão qualquer não estão mais com aquele ânimo, com aquela disposição de estar na casa de Deus. E se a gente entender que de repente está acontecendo assim, nós vamos encerrar nossas transmissões, certo? Nós vamos encerrar nossas transmissões, porque nós queremos que o povo de Deus esteja na casa de Deus, esteja adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus falar conosco, se nós entender que não estamos tendo êxito, a gente não vai continuar simplesmente porque todo mundo está usando. Nós não vamos fazer uma coisa porque todo mundo usa. Nós vamos fazer aquilo que realmente entendemos que seja saudável para a igreja, para o povo de Deus. Quando a gente entender que não está sendo saudável, que não está gerando frutos, que não está glorificando o nome do Senhor Jesus, ainda que a gente tenha investido tudo que a gente tenha de valores, não tem nenhum problema a gente voltar atrás. Então tudo que nós queremos é que a igreja de Deus, que a igreja do Senhor Jesus seja edificada, e que de fato a nossa intenção com as nossas transmissões é alcançar a igreja. E nós sabemos que é o nosso alvo, é o nosso público, é exatamente aqueles irmãos que realmente por uma razão justificada
não podem vir à casa de Deus. Então vale a pena esses irmãos, sem poder estar na casa de Deus, poder acompanhar o culto, então vale a pena sim fazer isso. Mas se de repente entendermos que as pessoas, os irmãos, não estão de fato se alimentando dessas transmissões enquanto estiverem em casa mesmo, porque se eu me alimento de uma transmissão direta da casa de Deus, quando eu estou em casa e eu estou ali mesmo, naquele espírito de cultuar a Deus, no próprio instante que o impedimento sair, a primeira coisa que eu vou fazer é retornar à casa de Deus. E nós sabemos muito bem que não é fácil acompanhar um culto online. Não é fácil. Não é fácil acompanhar uma mensagem de 50 minutos ou de 1 hora, meu irmão, diante de um celular. Não é fácil. Então não se engane. Não se engane. 300 visualizações não significa 300 pessoas que assistiram aquela programação, aquele culto do início ao fim. Não se engane. A pessoa pode ter dado somente uma cutucada, visto um pouquinho, mas a frieza da alma, a frieza que impede muitas vezes de estar na presença de Deus no santuário, não a segurará diante daquela tela fria, assistindo uma programação que talvez ele não considere mais tão importante assim para a sua alma, para a sua vida. A nossa oração é que aconteça o contrário, mas não somos tão ingênuos assim. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por esses dias que estive ausentes, e a gente fica muito grato a Deus porque sabe que o trabalho de Deus funciona tão bem ou talvez até melhor, se assim a gente pensar nos instrumentos que Deus tem levantado aqui na igreja para estar à frente da casa de Deus. Então quero externar aqui a minha gratidão. Sempre que saio esses dias, me ausento de férias, a gente fica muito tranquilo com o cuidado que as nossas lideranças aqui da igreja têm se esmerado para poder manter o trabalho funcionando, manter o trabalho dentro da sua ordem. E eu louvo a Deus aqui pela vida do nosso pastor Chagas, vice-presidente da igreja, que mesmo com a idade e do grupo de risco, não se omitiu em estar aqui presente, dirigindo os cultos, nesses domingos que a gente esteve ausente. Então, louvo a Deus, agradeço pela sua vida. Hoje ele não está pela manhã e provavelmente não esteja nem à noite, porque está com aquele problema lá do nervo ciático, e nós oramos para que ele possa ficar recuperado. Então, Deus seja louvado pela vida do pastor Chagas, vice-presidente. Louvamos a Deus pela vida do pastor Furtado, que por muitos anos exerceu aqui também a vice-presidência da igreja e sempre nos representou com muito zelo, com muito carinho, e também esteve aqui presente nesse mês trazendo a mensagem da palavra de Deus. Louvamos a Deus porque a sua classe, a classe de integração, durante todo esse período que nós estamos vivendo, tem tido as aulas da classe através do WhatsApp. Então nós louvamos a Deus por essa classe, que o pastor Furtado tem dirigido a partir das 11 horas. Até estava conversando com ele hoje, foi o caso, a gente vai encerrar essa classe, porque estamos entendendo também que possa ser que os alunos não venham, porque 11 horas tem que estar lá, tanto é que ele vai sair 10h30, porque tem que assumir lá a plataforma para poder dar a aula. Então a gente já vai pensar no próximo domingo não ter mais essa aula, certo? Já esteve conversando com ele para que os irmãos que de repente, porventura esteja, não vou porque vai ficar muito corrido para ir para a igreja e voltar até 11 horas. Então a gente já vai estar conversando sobre essa questão aí, tá bom? Então nós agradecemos a Deus pela vida dos diáconos Ricardo Feijão e do nosso diácono Ivanildo, que assumiram aqui a parte da diaconia, juntamente com o pastor Chagas nesses dias. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Elton, que é o coordenador de mídia, de som instrumento, que juntamente com o irmão Josimiel, com o irmão Samuel Alves, irmão Igor, irmão Lucas, irmão Evaldo, irmão Denis,
a irmã Luciene, o irmão Ricardo, fizeram e estão fazendo esse trabalho que a gente considera muito importante, que a gente louva a Deus pelo trabalho de mídias da nossa igreja, edição instrumento, enfim. Então, tudo aquilo que nós já falamos aqui no início, não pense que é um desmerecimento ao trabalho não, viu, irmão? De maneira nenhuma. Nós sabemos da importância, nós sabemos realmente do valor que tem a mídia hoje, a contribuição que ela dá realmente, que ela deu especialmente nesse período de pandemia, quando nós não podíamos nem estar aqui com esse número, mas eu queria que os irmãos entendessem a minha preocupação dentro do cenário que nós vivemos hoje. Nós não podemos realmente ficar encantado, de repente aí, meio que, sei lá, tão apaixonado pela questão, pela novidade, pela modernidade, de repente perder as nossas origens, né? Agradeço a Deus também pela vida do Ministério Infantil, que foi aí coordenado pela irmã Elisângela e a irmã Elizabeth, todo domingo, né, desde o início até hoje, mantendo os cultos, e vai ser mantido o culto infantil, porque não temos data ainda para voltar, nem com o culto infantil, nem com a IBD, então não vamos voltar agora com essas atividades, vamos manter do jeito que está ainda. Então nós louvamos a Deus pela nossa tesouraria, né, irmão Joaquim, irmão Moisés, né, que tem feito realmente esse trabalho extraordinário aí de estar cuidando das finanças da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Jackson, né, que foi designado desde o início para estar atendendo os amados irmãos, indo na casa dos irmãos, pegando dízimo e oferta, levando lá para o nosso tesoureiro. Então nós louvamos a Deus pela vida deles. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela vida de irmãos. Você sabe de uma coisa? A nossa igreja tem coisas muito extraordinárias. Você sabia que teve irmãos que aumentou o dízimo na pandemia? Teve irmãos que dizem, pastor, e teve irmãos que dizem, pastor, vou adiantar 3 meses logo, porque eu estou com medo. Irmãos que eu conversei por telefone, irmãos que não estão aqui, né? Ou seja, enquanto outras igrejas entraram em desespero e tudo, e a gente também no início teve aquela preocupação, irmãos da nossa igreja tiveram a preocupação de aumentar o dízimo. Mesmo pensar que o pastor pediu para o trízimo, não sei o que alguns aí desesperados, vendendo caroço de feijão de R$1.000 e outras coisas mais. Nós não fizemos nenhuma campanha em cima de dízimo, apenas divulgamos, né, para que os irmãos pudessem devolver os seus dízimos dessa maneira, já que nós não estávamos presentes. Então nós louvamos a Deus. Então quando a gente for apresentar o nosso relatório aqui de dízimo, os irmãos entendam que nós tivemos um aumento por conta disso. Por conta de alguns irmãos preocupados com algumas questões, adiantaram o dízimo de décimo, de férias. Ou seja, a gente não estava prestando relatório através de telefone, WhatsApp. Não, mas os irmãos de prontidão agiram assim, certo? Então a gente louva a Deus. Ofertas, né? Irmãos ofertaram, né? Então Deus é maravilhoso, né? A irmã Rosana aí ofertou aí o nosso suporte ali para o álcool. Eu lembro quando a irmã Rosana passou a foto para mim, pastor, olha como é interessante. Eu disse, quanto é, irmã Rosana? Aí ela não respondeu. Eu digo, não respondeu a você, vai doar. Quando eu estava lá, que eu contemplei, por isso que eu coloquei lá, eu já sabia, né? Que a irmã Rosana ficou calada. Eu digo, irmã Rosana, vai vir com esse negócio aí, né? Então a gente louva a Deus pela iniciativa da irmã Rosana, do esposo dela, né? Que fizeram isso, e enfim, para os irmãos terem ideia, nós louvamos a Deus, né? Essas portas já estão com 2 anos, mais de 2 anos, né? Que 2 anos que nós colocamos, né? Na época, o Elton, né? O esposo da irmã Rosana, prometeu dar uma dessas portas, mas ele teve uma dificuldade financeira. Agora, na pandemia, a porta veio. Mas a porta está num lugar com mais de 1 ano, mas aquele que tem aquele espírito de cumprir a promessa, né? Aquele sentimento bom de cumprir aquilo que prometeu, de ter gratidão a Deus. A irmã Rosana, então entrou da irmã Rosana e veio outras, ou seja, pessoas que de repente antes da pandemia tinham feito alguma promessa e não tinha sido possível, na pandemia Deus abençoou e foi possível. Então assim, todas essas questões vieram e de modo que a gente se manteve tranquilo e deu para resolver muitas questões aí, né? Então nós somos gratos a Deus também. Nós estamos tendo também uma classe aí, né, que é promovida aí pela irmã Elda e a irmã Sueli, que é a classe da EBD. Acho que as 2 classes juntas têm essa aula também. Então nós louvamos a Deus por esse trabalho.
Irmãos, nós louvamos a Deus por um ministério que nós temos aqui, que é um ministério que não aparece muito, né? Pelo menos não tem relatório. É o Ministério de Intercessão, o MIB. Tem se mantido aí zeloso, orando. Ontem mesmo nós tivemos a nossa vigília de oração. Ele começou com eu fazendo a abertura às 9 horas e foi até às 7 horas da manhã. Então esse grupo aí de 20 e poucos irmãos tem se mantido na brecha mesmo, intercedendo, clamando a Deus. E nós louvamos a Deus por esse ministério, o ministério de intercessão de nossa igreja, tá bom? Então eu fico grato a Deus por todos os irmãos que estiveram aqui. Terça-feira foi lindo, viu, irmão Josimel? Eu pensei que você ia continuar, rapaz. Você fez a abertura aqui do nosso culto de aniversário, eu digo, pronto, o irmão Josimel vai transmitir o culto e tal, mas ele fez só aquele pedaço, rapaz, eu queria mais, né? Então foi muito bonito, foi muito lindo. Então nós louvamos a Deus, né, pelo nosso culto terça-feira, e foi uma maravilha. A gente ficou feliz com os depoimentos, com os relatos dos irmãos, e nós louvamos a Deus pela nossa igreja, por esses 41 anos, né, que a nossa igreja completou de organizada aqui nesta localidade, sempre com fidelidade às doutrinas bíblicas, transmitindo a sua gloriosa palavra. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esta manhã. Que Deus abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que se encontra em casa nesse momento, e no momento que o meu irmão, que a minha irmã poder vir para a casa de Deus. Nós temos hoje muito espaço aqui ainda, viu? Então nós temos muito espaço. À noite os irmãos cheguem, vamos aos poucos realmente chegando à casa de Deus. Não vamos jamais perder o prazer, a alegria de se congregar como é costume de alguns. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado por estar de volta aqui com o teu povo, com a tua igreja, reunidos nesta manhã de domingo, Senhor Jesus, reunidos também com aqueles irmãos que zelosamente, não podendo estar aqui, estão nesse momento, não somente dando uma olhada nessa transmissão, mas especialmente ali, rendido aos teus pés, acompanhando esta programação, desejosos até de estarem aqui, mas por alguma razão ainda de serem impedidos por estarem no grupo de risco, ou por estarem passando por algum problema de enfermidade, não estão aqui, Senhor. Nós rogamos por esses amados irmãos, para que o teu Espírito Santo possa estar falando aos seus corações nessa manhã. Rogamos por aqueles, meu Pai, que têm disponibilidade. A razão de não estarem aqui não é exatamente por conta de serem impedidos, uma vez que estão indo todos os dias para o trabalho, estão fazendo outras atividades, estão saindo de casa e por alguma razão que nós desconhecemos não estão aqui presentes. Nós rogamos também por esses amados irmãos que eles não vejam esta palavra pastoral, ó Deus, como uma crítica, como algo desaprovado, mas como algo preocupante, como uma orientação, ó Deus, de alguém que se preocupa, de alguém que deseja o crescimento espiritual, que deseja que haja um avivamento, que haja um crescimento espiritual. E nós não queremos, meu Pai, que esse tempo que nós estamos vivendo venha trilhar por esse caminho, o caminho da frieza, do desânimo, do abandono à tua casa. Pelo contrário, a nossa expectativa sempre foi, Senhor Deus, que devido a esse tempo todo que nós passamos ausentes, impedidos de estar aqui, Senhor, nós possamos realmente retornar com toda a alegria, com todo o prazer, com toda a satisfação. Assim nós rogamos, assim nós suplicamos que o teu Santo Espírito possa estar despertando a tua amada Igreja Batista de Montes, e rogamos por toda a tua igreja na face da terra. Rogamos pela vida dos pastores e líderes que também devem estarem preocupados, ó Deus, com esse retorno ainda meio tímido e com tantas dificuldades ainda. Que o teu Espírito esteja conduzindo a tua igreja e sempre falando aos nossos corações, nos despertando através da palavra profética. Muito obrigado por estarmos aqui. Recebe o nosso louvor e fala conosco nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se citar, irmãos. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Certamente
não é com você também, não é? Às vezes a gente está passando por lutas, por dificuldades, por aflições, mas a paz que excede todo entendimento humano não sai dos nossos corações, porque nós sabemos em quem nós temos cridos e estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo, ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Aleluia! Doce alegria posso então eu sentir. Aleluia! Pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Amém. Glória
Jesus. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos terça-feira na mensagem de culto de aniversário da nossa amada igreja. Então nós vamos ler Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 24. Lucas 10, do 17 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis-vos, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se Jesus para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que não veem e o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Amém? Que privilégio, irmãos, que bênçãos. Nós não estávamos lá presentes, nós não experimentamos ali como os discípulos experimentaram daquele poder que emanava do Mestre naqueles primeiros anos de ministério público de Jesus. Mas também nós somos privilegiados acima dos profetas de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não contemplaram o que os discípulos ali contemplaram, e não contemplaram o que nós contemplamos hoje, esta nuvem de testemunha, que serve como uma alavanca para que nós possamos cada vez mais sermos gratos, felizes e dedicados ao Senhor. Porque para aqueles que na época de Jesus, mesmo contemplando a sua face, foram incrédulos, Jesus Cristo vai dizer, especialmente lá para Tomé, né? Quando ele reconhece de fato, Jesus vai dizer: olha, você me vê agora, toca em mim e crer. Mas muito mais felizes, muito mais aventurados serão aqueles que não me tocarão como você me toca, Tomé, e hão de crer, e hão de aceitar, e hão de dar continuidade a esta mensagem. Então, queridos, nessa manhã eu quero falar para você sobre Jesus, a razão da nossa alegria. Eu não tenho dúvida de que Jesus é a razão da minha alegria. Você tem? Você não tem. Por isso que você está aqui nesta manhã. Por isso que certamente, provavelmente você esteja nesse momento ouvindo e irá ouvir até o final esta mensagem. Se a razão da sua alegria, se a razão da sua existência, se o motivo, a sustentação da sua fé for de fato o Senhor Jesus. Mas, queridos, em que consiste a sua alegria? É claro que eu sei
Você sabe. Agora, a sua alegria é porque Jesus te dá poder para pisar o diabo. A sua alegria é porque Jesus, Ele, através da sua vida, opera sinais, opera maravilhas. A sua alegria em sua vida é porque, como alguém já disse, certamente você já ouviu, olha, é porque Ele me dá tudo que eu quero, é porque Ele me dá tudo que eu peço. A sua alegria é por conta disso, é porque Jesus satisfaz todos os seus desejos, toda a sua vontade. A sua alegria em Jesus, o seu motivo de servir, de adorar, é porque quando você precisa Ele está lá, é por isso. A sua alegria em Jesus tem somente a ver com a alegria dos discípulos que expressavam, ou que expressaram ao retornar daquela jornada evangelística bem sucedida. É por isso, puxa, olha, a minha alegria em Jesus é porque quando eu saio para fazer algo em nome dEle, olha, acontece coisas extraordinárias, os demônios nos submetem, vidas se convertem, a minha alegria é por causa disso. Poderia ser, não é? E nos alegra mesmo. Quando a gente sai para evangelizar, que vidas dão sim, aceitam, creem ali no Evangelho, a gente volta realmente alegres, felizes. Mas seria esse o motivo principal? Seria esta a sustentação da nossa alegria na continuidade da nossa vida cristã? Ou a sua alegria está mesmo alinhada com o que Jesus ali ensinou para os seus discípulos, onde deveria consistir a sua legítima alegria? Quando a gente lê esse texto, meus irmãos, a princípio nos parece uma palavra de reprovação de Jesus, ao fato deles estarem ali tão eufórico com o que havia acontecido, não é? Naquela experiência evangelística. Já pensou? Você sai ali, alguém te envia para evangelizar, fica, quando você volta alegre, aí alguém diz, opa, para com essa alegria aí, para com essa euforia toda aí. É claro que Jesus não estava querendo jogar um balde de água fria, Ele estava querendo aumentar aquela alegria. Ele estava querendo que os discípulos entendessem, que eles entendessem que a alegria deles tinha algo por trás, que a alegria deles, a razão era porque alguém estava por trás daquela alegria. E claro que naquele momento eles canalizavam para a experiência, para o que eles haviam realmente ali experimentado com o poder e com a presença de Deus. Eles não tinham discernimento do nome escrito nos céus ainda. Jesus os via, os enviou, mas estava como Deus junto daquela missão. Jesus ficou ali no templo, eles foram, mas Jesus estava ali com eles como Deus. Ele disse que viu Satanás como um raio cair do céu. Quando eles começam a fazer o relatório do poder, da autoridade ali, certamente já com alguma vaidade, Jesus Cristo disse, olha, eu via Satanás cair do céu como um raio. Realmente, meus irmãos, não houve nada que os discípulos tenham sido impedidos de realizar naquela experiência, cujo propósito de Jesus era lhes ensinar sobre uma verdade maior e mais preciosa. A mensagem central deste texto não está no poder que eles receberam para pisar a cabeça da serpente, para curar a enfermidade e operar sinais e maravilhas. Não era esta a centralidade da mensagem. Tudo aconteceu para que ao final Jesus dissesse, vocês se alegram pelo que aconteceu? Vocês se alegram por estas realizações? Eu digo a vocês, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no céu. Em outras palavras, Jesus estava advertindo os seus discípulos sobre o seguinte perigo, sobre a seguinte realidade, que creio ser talvez a que muitos de nós vivemos hoje. Poderá chegar o momento que vocês
fizeram, não será mais necessário fazer para anunciar o Evangelho, e nem por isso significa que não há mais poder, e nem por isso significa que não há mais unção. Ou seja, vai chegar um momento que vocês vão sair e vão somente pregar o Evangelho, e vão somente anunciar o juízo de Deus, e vão somente dizer que os homens precisam se arrepender, que os homens precisam se converter, e é possível que esta mensagem vá trazer sobre vocês perseguição, e vocês não vão poder fazer nada. E de fato foi o que aconteceu. Ele sai nessa primeira missão, os 70 volta jubilosos. Deus faz com que o diabo se prostre aos pés dele, caia como um raio do céu, sinais e maravilhas eram operados, mas chegou um momento, na própria vida de Jesus, nós sabemos que aconteceu isso. Então Jesus estava ali preparando os seus discípulos, estava ali ensinando para nós hoje. Mas a unção continua, queridos. A unção continua. O fato é que não podemos atrelar o nosso ministério, a nossa vida cristã, ao fato de demônios estarem submetendo a nós pelo nome de Jesus, ou de enfermidades sendo curadas, sinais, maravilhas. Não. Nosso ânimo, nossa alegria, nossa disposição não é em resultado tão somente. Eu não vou evangelizar, eu não vou levar a mensagem, porque é diferente, pastor. A gente não vê as pessoas se convertendo, a gente não vê maravilhas. Nem sempre com Jesus aconteceu essas maravilhas. Nem sempre com os apóstolos aconteceram essas maravilhas relatadas aqui. Nós vamos ver que depois, ao invés das maravilhas, aconteceu foi a perseguição e a morte deles. É claro que a morte dos apóstolos resultaram em sementes que frutificaram e gerou você. E a nossa fidelidade a Deus hoje também vai gerar uma geração. Vai ressurgir uma nova geração de crentes, porque nós estamos aqui de passagem. Mas se nós ficarmos realmente atrelados somente nos resultados, somente naquilo que eu posso receber, que eu posso ganhar, na minha popularidade, na minha fama, na minha notoriedade, então eu vou ficar desanimado em cumprir o ID de Jesus. Porque o que me impulsiona a ir, o que me impulsiona a fazer não é algo superior. Não é algo que já está garantido. Porque, meus irmãos, o maravilhoso para o crente é que quando ele age, quando ele faz algo, alguma obra boa, ele não faz para ganhar algo, ele já faz por gratidão. Era isso que Jesus queria, que eles dissessem: olha, a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês já está garantido, o tesouro de vocês já está certo. Então esta alegria tem que ser a motivação maior da vida cristã de cada um de nós. Então, queridos, Jesus tinha propósitos determinados. Deus sempre tem os seus propósitos determinados, e por isso a vossa alegria deve estar antes no que permanece, no que é eterno. Certamente Jesus também estava advertindo eles quanto à ingratidão daqueles que haviam sido beneficiados por aquela jornada evangelística. Quantas pessoas, não agem com esta ingratidão? Foram beneficiados, foram abençoados pela manifestação do poder de Deus, mas logo a gratidão, ela vai se apagando. Assim aconteceu com Jesus. Aquelas multidões que foram alimentadas, que gritavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que estava lá diante de Pôncio Pilatos pedindo a soltura de Barrabás e a crucificação de Jesus. Então, queridos, por isso que não deveria tirar a alegria deles qualquer tipo de rejeição que eles pudessem enfrentar dali pela frente. Então Jesus queria que eles entendessem que aquilo que Jesus permitiu que Satanás caísse do céu como um raio, que os demônios se submetessem, que as maravilhas, nem sempre iria acontecer, nem sempre iria continuar acontecendo, porque Deus tem os seus propósitos, os seus planos.
mas que a alegria deles deveria continuar. Porque se essa alegria não continuasse, certamente eles iriam desistir, eles não iriam ter força para enfrentar. E claro, eles só iriam permanecer se eles estivessem realmente alinhados o seu nome ao céu onde Jesus Cristo apontou. Então diz o texto: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Uma alegria no Espírito Santo é o que Jesus deseja para os seus discípulos. Esta é a alegria, meus irmãos, que não nos será tirada. Mas nós somos constantemente tentados ou atacados para que essa alegria, em algum momento, ela se ofusque em nós. Os acontecimentos do dia a dia pode em algum momento querer impedir essa alegria. Coisas pequenas às vezes, mas que mexe com o nosso homem material, o nosso homem carnal, o nosso homem ainda com a natureza voltada para cá. Ontem eu cheguei de viagem mais ou menos umas 4 horas, e aí fui lá no correio para olhar algumas correspondências. Uma delas não me agradou muito, porque no dia primeiro, quando eu viajei daqui, onde eu sempre passava com a mesma velocidade, dessa vez eu passei com a mesma velocidade, só que algo havia mudado e eu não sabia, e meus olhos não contemplaram uma placa que haviam colocado lá, nem sei se ela existe, mas o fato é que eu fui multado na ida, e fiquei até tranquilo, mas depois a mente humana começou a pensar mais além, e eu lembrei que eu estava de volta. E se eu fui multado na ida, eu fui multado na volta, porque eu passei na mesma velocidade. E isso veio a um certo entristecimento, uma certa situação, uma certa correria. A internet, vamos recorrer, só tenho até amanhã para fazer isso, para tentar e tal. Essas coisas mexem com a gente, irmãos. Mas aí eu fui orar a Deus, não permite. Me dá graça para que nada disso ofusque, jamais mexa com a minha estrutura, Senhor. Porque são essas coisas, às vezes pequenas, irmãos, de valores, de coisas passageiras, que querem muitas vezes apagar, ofuscar a nossa alegria, o nosso desejo de servir a Deus com mais lealdade, com mais dedicação. Nada pode, queridos, nos separar desta alegria. Nós não podemos permitir com que as circunstâncias do dia a dia, os acontecimentos venham interferir nesta alegria, porque se esta alegria que é do Espírito houver essas interferências, nós não poderemos cumprir a nossa missão, porque o diabo vai tentar todo o tempo a colocar essas questões. É uma maneira sutil dele de tentar apagar o brilho nosso, porque não tem como brilhar espiritualmente se nós não estamos alegres pelo nosso nome estar escrito nos céus. Se a nossa alegria, a nossa vida estiver condicionada a este tempo presente, nós vamos viver constantemente em frustração, em tristezas, em irritação, vamos andar na carne, porque há uma tendência natural nossa de pensar nas coisas que são da terra. Porque, queridos, essa alegria não depende das circunstâncias, ela é no Espírito. Não será a ingratidão, não será a injustiça, a perseguição, a rejeição. Nada ofusca esta alegria que está fundamentada numa promessa de quem não pode mentir. Ainda que a carne seja afligida, machucada, oprimida, ainda assim há espaço para uma alegria para os que vivem no Espírito. Foi essa certeza que Jesus deu para os seus discípulos quando falou dos sofrimentos que eles haveriam de passar como sua igreja. Mas ele garante que logo após os sofrimentos haveria uma alegria, um gozo eterno que não lhes seria tirado, que ninguém poderia tirar. Está lá em João capítulo 16, versículo 20. A verdade do Evangelho, este tesouro eterno está oculto aos olhos e entendimento dos orgulhosos.
dos que se acham sábios e entendidos. Mas diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, nenhum dos poderosos deste mundo o conheceu. As coisas que o olho não viu e não subiram ao coração do homem, mas Deus nula revelou pelo seu Espírito. Muitas vezes a gente pega esse texto, né, e fica falando de uma coisa oculta, né? Oculta para o mundo, irmãos. Oculta para os orgulhosos, para os soberbos, para os que não têm o Espírito. Mas o texto vai dizer que Deus nula nos revelou pelo seu Espírito. Então o crente não anda numa cegueira, numa escuridão. O crente, era isso que Jesus estava ensinando. Olha, enxerguem isto. Porque os olhos dos discípulos estavam voltados para o que aconteciam. Poder, maravilhas, unção ali, autoridade. Mas Jesus Cristo percebeu que eles não enxergavam ainda espiritualmente. Porque aquele poder era resultado da presença ali de Jesus. Estava com eles ali. Mas haveria um momento em que eles deveriam saber que este poder iria estar com eles, mas a motivação deles viverem não seria o resultado enquanto eles estivessem ali ou estivessem aqui nesse mundo, mas o fato do nome deles estarem escrito no livro da vida. Então, queridos, foi-nos revelado pelo Espírito. É o grande e precioso tesouro de Deus em vasos de barro, revelado pelo Espírito Santo aos crentes. Quando Pedro reconheceu Jesus como Messias, enviado por Deus, Jesus foi claro em dizer para Pedro: não foi carne nem sangue quem te revelou, Simão Pedro, mas o meu Espírito. Jesus deu graças a Deus por ocultar aos sábios deste mundo estas verdades que nós cremos hoje. Os discípulos estavam experimentando algo que eles mesmos ainda não tinham completo discernimento. Por isso mesmo a necessidade de Jesus falar para eles em que deveria consistir a alegria deles. Muitos precisam ainda hoje voltar, ou quem sabe, experimentar ainda a alegria da vida eterna. Sabe, irmãos, eu penso nisso todos os dias. Eu reflito todos os dias sobre isso. Você sabia que o pastor, ele pensa em cada irmão todo dia? Na situação, no modo de viver, no modo de agir, na presença, na ausência. É desse jeito. O pastor que cuida de ovelhas, ovelhas mesmo, literalmente lá o animal, é desse jeito. Ele está todo tempo olhando, vê se alguma saiu do curral, vê se alguma está fora, por que aquela está agindo daquele jeito, por que ela está entristecida, por que está ausente, alguma coisa aconteceu. É mais ou menos isso. Agora, nenhuma ovelha, animalzinho, se disfarça de ovelha. É ovelha, é ovelha. Se aparecer um bode ou um lobo, não precisa de discernimento do pastor lá do campo. Facilmente eles contemplam. E facilmente as ovelhas saem também correndo e berrando. Então, Jesus faz essa comparação, mas a complexidade da prática das ovelhas humanas e do pastoreio humano é bem diferente. E daí que não cabe, ou que não é somente da alçada do pastor ter esse entendimento, essa percepção, mas os próprios crentes, as próprias ovelhas, elas têm que se conhecer, elas têm que estar atentas. E Deus fala para as ovelhas, aquelas que estão atentas, através da sua mensagem, através da sua palavra. Uma ovelha, quando ouve uma exortação, por mais dura que ela seja,
Por mais que essa exortação entristeça, por mais que essa exortação seja dura, a ovelha vai conseguir discernir que ela está errada. Ela não age como um bode, ela não sai correndo, ela não vai comer no outro pasto. Ela diz: Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu sou essa ovelha, Senhor. Eu quero voltar a me alimentar dos teus pastos verdejantes. Senhor, eu quero estar realmente plantados no templo, no curral, no aprisco das tuas ovelhas. Senhor, eu quero voltar a ter esta alegria. Eu já experimentei aí um dia, Senhor. Mas aí quando eu coloco, mas existe a possibilidade daqueles que ainda não experimentaram. A gente coloca por colocar, porque aqueles que não experimentaram não vão entender. Só entende aqueles que já experimentaram, porque só se renova aqueles que nasceram de novo. Só há um avivamento, só um retorno. Por isso que algumas vezes alguns não entendem. Mas fulano deixou por causa disso, daqui deixou porque não é. Porque se fosse permanecia. Quantas mensagens duras eu não ouvi aqui desse púlpito, meus irmãos, durante o tempo sentado nesses bancos. Nenhuma delas me enxotou, nenhuma delas me expulsou do aprisco. Quando vinha aquela que eu sentia: é para mim, eu estou vivendo isso, eu estou pecando contra Deus. O meu desejo ali era de arrependimento, de voltar para Deus, de retornar ao aprisco, de me consertar, de me consagrar a Deus. Mas lembro de alguns na minha época que não aguentava, que saía dali julgando que o pastor estava sabendo de alguma coisa, que alguém falou, que essa mensagem não era própria para esse momento, e não sei o que, e não é desse jeito, as coisas não é, só bate na gente, não sei o que, não reconhece o nosso trabalho, e não sei o que. Eu ouvi muito isso. É por isso, irmãos, que quem é ovelha e é tirado de dentro das ovelhas, conhece as ovelhas. Conhece os sentimentos, conhece as reclamações. Conhece as reclamações. Sabe muitas coisas, né? Quando você é tirado do meio das ovelhas e colocado aqui, você sabe de muitas coisas. Muitas coisas reais que permeavam o seu próprio coração, como alguém que está. É por isso que eu acredito muito, eu creio muito assim, que eu tenho vontade que todo crente pudesse ser pastor por um ano. Todo crente pudesse ter a experiência de ser pastor por um ano. Depois podia voltar. Só a experiência. Cada corre ser pastor mesmo, por um ano. Né? Porque é uma experiência muito boa para aqueles que são chamados. Mas para os que não são, muitos serão deserdados. Então, queridos, esta é a alegria que deve permanecer em nossos corações. Alegria verdadeira. Então muitos precisam voltar a essa alegria, porque nesta caminhada é possível que alguns percam essa alegria e até se cauterizem, mas é impossível retornar se nunca experimentaram. As religiões, a vida religiosa, a prosperidade, tudo que contribui para um viver mais feliz e alegre, não se compara com a alegria e a certeza da vida eterna. Nada se compara. Nada. A alegria da vida eterna, a certeza de estar no lugar certo, pelos propósitos certos, pela pessoa certa que Ele colocou. A alegria de viver um relacionamento pessoal com Deus aqui na terra, por meio de Jesus Cristo, é algo superior, é algo que não se compra, é algo que não se conquista, é algo que realmente se recebe. Mas quero dizer, para a gente caminhar para o final, muitos se alegram por usar o nome de Jesus com poder, com autoridade, e alguns estão tão fissurados pelo poder, pela autoridade, que muitas vezes se esquecem do principal. Jesus naquele momento estava ensinando e trazendo os discípulos para o quê?
importa, para o que tem valor, para o que permanece, para o que é verdadeiramente divino. Jesus estava naquele momento trazendo os discípulos para aquilo que é verdadeiramente divino. Porque eu digo para os amados irmãos, divino não é ter poder sobre os demônios. Divino não é ter poder de cura. Divino não é ser eloquente e persuasivo na comunicação. Divino é se relacionar com Deus com consciência limpa e purificado a sua mente com o sangue de Jesus. Divino é entender as coisas do alto, enxergando espiritualmente pelo Espírito. Divino é não se gloriar na carne, mesmo que fazendo coisas boas e corretas para Deus. Divino é viver no Espírito e andar no Espírito. Divino é ser conhecido por Deus. E era isso que Jesus estava dizendo para eles: vocês são conhecidos por Deus. Sabe por quê? Porque o nome de vocês está escrito no céu. Se alegrem por isso. Há muitos que usam, queridos irmãos, o poder de Deus e não são conhecidos dele. Os que são conhecidos de Deus têm uma marca inconfundível. Como diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19: todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual é o selo? Que está gravado na testa, na palma das mãos dos crentes. O selo é: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. É o selo de Deus. Isto é divino. Os falsos profetas, os falsos irmãos não têm esta alegria. Eles se alegram e se propagam com o poder deles, embora digam que é em nome de Jesus. Por incrível que pareça, mesmo sendo falsos, não pertencendo a Deus, o Senhor permite que eles, em nome de Jesus, expulsem demônios, curem, façam maravilhas, mas seus nomes não estão escritos no livro da vida. Que coisa, não é? Mas é isto mesmo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Eles fazem maravilhas, são notórios diante do povo, se alegram por algumas conquistas, por algum poder, por algumas estruturas, mas a alegria deles não é em virtude do nome deles estar escrito lá nos céus, não. E confunde a muita gente. Tira o império, tira o poder, tira o cargo, tira a missão, destruna ele, e ele volta às suas origens. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Em outras palavras, queridos, Jesus estava dizendo: não se alegre com isso. Não firme o ministério de vocês nestes acontecimentos. Não sejam vistos como curandeiros, exorcistas, pois até os falsos vão fazer uso desse poder. Deixe que eles se alegrem nisto por um tempo. A alegria de vocês é outra. A razão de vocês serem não está condicionado ao ter, ao ser visto, ao ser notório, ao ser popular, ao ser famoso. A alegria de vocês não é por um reconhecimento externo, mas porque há uma alegria conectada ao nome que está escrito nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Deus, muitos têm se enriquecido, construído verdadeiros impérios, feito nome diante dos homens. São gratos a Deus por isso? São. Ou seja, aqueles que conquistam, aqueles que ampliam seus impérios em nome de Jesus, são gratos a Deus por isso? São. Claro que são. Eles constroem monumentos em nome de Deus, catedrais, templos suntuosos com todo luxo e requinte, oferecem objetos consagrados de ouro, de prata, se alegram com tudo isso e ainda suscitam
serem até perseguidos por causa da fé que propagam, mas não têm a alegria de terem os seus nomes escritos nos céus. Por isso, não se firmam na sã doutrina. Por isso, mudam a sua mensagem de acordo com a necessidade, de acordo com o preenchimento dos espaços que porventura possa ir sendo esvaziado por conta das revelações que vão surgindo a seu respeito. Os falsos profetas, os falsos ensinadores agem assim. Jesus se alegrou no Espírito Santo com aquilo que é divino. Divino ali